a terceira parte da mensagem que a gente colocou como título Picos e Vales. Picos e Vales. E a nossa intenção é a gente olhar para a nossa vida, e eu creio que esse é um assunto que todo mundo está inserido, todos nós aqui. Em algum momento da sua vida hoje, ou você está em momentos bons, momentos de sucesso, momentos de colheita, momentos que você tem usufruído, e a gente chama isso de picos, ou seja, momentos bons, momentos maravilhosos. Mas quem sabe você está naquele momento em que você não percebe muito fruto, naquele momento onde você não percebe, não chama de sucesso, naquele momento que você acha que Deus e que você imagina que Deus está calado, Deus não fala. E sabe aquele momento que você diz assim, meu Deus, só está faltando isso para acontecer, e se acontecer, e é justamente aquilo que você não espera, vai acontecer, ou seja, tudo dá errado. E a gente tem estudado várias pessoas, várias histórias na Bíblia que nos inspiram a aprender com essas pessoas, a passar por esses momentos de sucesso. Deus prova o nosso coração quando nós estamos nos picos. Deus trabalha no nosso coração nos momentos de sucesso. Deus prova o nosso coração quando a gente está lá em cima. Mas Deus também prova o nosso coração quando a gente está nos vales. O nosso objetivo aqui não é dizer que Deus é o Deus dos picos do sucesso. Não, Deus está lá. Mas também Deus é o Deus dos vales. Qual é a nossa atitude? O que é que a gente deve esperar? O que é que a gente deve aprender? O que é que a gente deve esperar do que Deus está fazendo na minha vida? Qual a resposta que eu preciso ter? Como é que eu aprendo com essas pessoas? Nós estudamos sobre a história de Esté, e a gente viu, Esté começou ali no vale, e aí a gente viu nos momentos grandes da sua vida, e também nos momentos ali de vale, a gente viu obediência. A obediência foi importante, tanto no momento de vale, quanto no momento de pico, na vida de Esté. A coragem de Esté, e aqui, coragem a gente definiu muito bem, coragem não é presença, é ausência de medo, mas é presença de convicção, o amor, a generosidade de Esté. A gente viu também na vida de Abraão a paciência, como esperar em Deus foi importante na vida de Abraão, como a perseverança, como a fé de Abraão foi assim, culminante para os momentos de vale, para os momentos de pico na vida de Abraão. E hoje a gente vai aprender sobre a vida do apóstolo Paulo. A vida do apóstolo Paulo. E nós vamos ver três coisas importantes na vida do apóstolo Paulo, que nos ajuda tanto a aprender, ser aberto, deixar Deus trabalhar na minha vida e na sua vida, nos momentos de pico, como também nos vales, nos momentos que a gente está lá em cima, como também nos momentos que a gente está sendo provado. Uma das coisas que eu acho interessante, e a gente vai olhar na vida do apóstolo Paulo, é que ele chama, ele imagina, na verdade ele nem chama, mas ele imaginava que a vida dele estava no sucesso. Se você vai ver quem era o apóstolo Paulo, e ele imaginava que esse era o sucesso da vida dele. Gente, quem é o apóstolo Paulo? Primeiro a gente precisa respeitar o apóstolo Paulo. Não é que os outros, assim, a gente vai desprezar. Mas Paulo escreveu quase 60% dos livros do Novo Testamento. Você precisa ouvir de novo. Paulo escreveu mais de 60% dos livros quase 60% dos livros do Novo Testamento. Mas antes dele ter um encontro com Jesus, antes dele perceber propósito na vida dele, ele viu uma coisa interessante, né? Ele achava que ele estava no sucesso. E aí ele fala que o texto fala, né? Ele dá o currículo dele como hebreu, israelita, judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, profundo estudioso do Torá, fariseu de fariseus, era perseguidor cruel dos primeiros cristãos. Um dos maiores na seita dos fariseus. Ele era instruído
com uma pessoa que tinha, o nome era o cara, o mestre na sua época, Gamaliel. Que interessante. E Paulo, quando ele se encontra com Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que o sucesso dele, na verdade, era um fracasso. E, gente, o que é que a gente está chamando de sucesso hoje, que Deus está dizendo assim, isso é fracasso? O que é que a gente está dizendo assim, ei, é sucesso? E aqui um detalhe, todo sucesso consome uma coisa, e a gente nem percebe que o sucesso que a gente pode estar tendo hoje está consumindo alguma coisa que eu não estou repondo, que na verdade esse sucesso vai se transformar num fracasso. E, gente, será que é sucesso eu dizer... Será que é sucesso eu dizer, não, eu estou no sucesso financeiro quando eu estou colocando em jogo o meu lar? Será que é sucesso diante de Deus quando eu digo que eu estou sucesso diante das pessoas e o meu caráter está sendo corroído? E, gente, será que é sucesso quando eu coloco em jogo a minha própria alma? Será que eu posso chamar de sucesso quando está em risco a eternidade, a minha intimidade com Deus? Nem todo pico aos olhos dos homens é sucesso aos olhos de Deus. Nem todo pico aos olhos dos homens é sucesso aos olhos de Deus. Mas Paulo tem um encontro com Jesus. Ali no caminho de Damasco, ele cai em terra. Ele se encontra com Jesus. O próprio Jesus se revela para ele. E é interessante, gente, escuta isso aqui uma coisa. A gente tem falado muito na nossa igreja sobre propósito versus performance. A gente vive numa sociedade, Sidney, da performance. A gente vive numa sociedade onde se exige performance no trabalho, performance no lar, performance na saúde, performance financeira, performance, pico. Ei, sucesso é um lugar que pode embriagar por causa da performance. Mas escute uma coisa, quando não existe propósito, performance não pode ser sustentada. Paulo tinha performance, mas não tinha propósito de vida. No dia que ele encontra com Jesus, ele vai perceber que tudo aquilo que ele chamava de performance, de tudo aquilo que ele chamava de sucesso aos olhos de Deus, não era nada. E ele tem um encontro com Jesus e ele percebe que a vida dele só faz sentido, seja na performance, seja no pico, seja no vale, quando ele se encontra com Jesus Cristo. E aí você vai perceber uma das coisas interessantes. Acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 28. 2 Coríntios capítulo 11, 23 e 28. Ele começa a abrir o coração dele, ele começa a contar a vida dele, ele começa a abrir o coração dele assim, isso aqui é a minha vida, e como é que eu aprendi a passar por tudo isso? 2 Coríntios 11, 23 a 28, diz assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessas coisas, eu ainda muito mais. Se eles dizem que são servos de Cristo, Paulo questionando aqui pessoas que se chamam apóstolos, pessoas que se auto-intitulam apóstolos, pessoas que se colocam no sentido de eu tenho performance, eu sou seguidor de Jesus, essa aqui é a minha vida, que é o meu sucesso. Assim, vocês podem falar disso, então deixa eu falar da minha vida. Esse é o contexto. Assim, eu ainda, se vocês dizem que são, então deixa eu falar da minha vida. Eu trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas
perigo na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. 25 anos de ministério, Paulo, ele nos ensina que nesses momentos, e aí eu não quero repetir novamente, se você vai ver, como é que Paulo conseguiu, como é que Paulo atingiu, como é que Paulo completa a carreira, como é que ele chega ao final da vida dele. E a gente vai perceber momentos pico, momentos lá em cima, momentos realmente, do ponto de vista de Deus, sucesso, mas momentos de provação. O que é que Paulo nos ensina? Primeiro, anote aí, gente, guarde no seu coração. Paulo nos ensina a importância da constância. Diga comigo, gente, constância. Vamos lá, gente, constância. Constância em qualquer área da minha vida. Paulo, ele vai mostrar que ele era constante, seja qualquer momento da vida dele. Olha esse texto, Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, eu vou ler de 11 a 13. O contexto desse texto, Paulo ele fala a respeito de uma oferta. Paulo está encorajando as pessoas na generosidade. Paulo está falando de algo para a igreja. E ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele continua, depois que ele fala sobre generosidade, depois que ele fala de uma oferta, assim, eu estou falando desse assunto porque eu tenho necessidade. E aí ele começa a mostrar a importância da constância nos momentos alheios, nos momentos adversos da vida, nos momentos de pico. Ele diz assim, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, mas eu sei o que é fartura, ou seja, vales e picos. Aprendi o segredo de viver contente em que, gente? Toda e qualquer situação. É vale, glória a Deus. É pico, glória a Deus. Seja bem alimentado, pico. Seja com fome, vale. Tendo muito, pico. Ou passando necessidade, vale. Qual é o segredo do apóstolo Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E disse assim, olha, eu aprendi a ter constância. Por quê? Porque a minha constância não é baseada naquilo que eu tenho ou deixo de ter. A minha constância não é baseada no lugar. A minha constância não é baseada na história. A minha constância não é ter ou não ter. A minha constância é baseada porque Deus me fortalece. Porque Deus é o meu Senhor. Porque Ele é o meu Senhor. Porque quem me fortalece, quem me supre, quem me mantém é Deus. Deus é a minha fortaleza. Marcelo Boeck agora quase briga aí, né? Não, vocês não entenderam a piada não, deixa pra lá. Gente, essa era a constância do apóstolo Paulo. Ele disse, sabe por que eu me mantenho honrando a Deus? Sabe por que eu me mantenho com fé em Deus? Sabe por que eu espero em Deus? Sabe por que a minha vida é baseada, ou seja, em Deus, e por causa de Deus, Ele me fortalece em toda e qualquer situação. Ah, meu irmão, está em sucesso, Deus tem te abençoado, você tem colhido, você tem percebido a mão de Deus, você tem percebido honra, você está em um lugar onde muitas pessoas gostariam de estar. Deixa eu te falar uma coisa, não é o lugar, não é o que você tem, não é o que você está colhendo, é quem faz você estar nesse lugar, é com quem você está, é Deus. Você está em sucesso, olha para Deus, é
a mão de Deus que está sustentando a tua vida. Seja constante em dar glória a Deus aonde você está. Seja constante em reconhecer a Deus nesse momento, mas também seja na provação, seja em momentos difíceis, seja em momentos onde você não vê, onde você não escuta, onde as coisas não estão se encaixando bem. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Como diz uma amiga minha, quem dá glória tem vitória. Quem dá glória tem vitória. O dicionário fala de constância como qualidade daquele que não muda o seu percurso. Não muda o seu percurso, mas se mantém fiel. Constância é alguém obstinado, insistente, persistente e que termina tudo que inicia. Em constância, alguém que não muda o percurso. A propósito, mudar o percurso é a definição de tentação. Escute, eu ouvi isso e trouxe muita qualidade para entender o que é tentação de forma prática. Tentação é sempre buscar o atalho. Tentação é sempre buscar o atalho. E, gente, e quantas vezes somos levados em momentos difíceis a pegar o atalho? Quantas vezes está no momento difícil da empresa, aparece aquela proposta, sucesso aos olhos dos homens, mas completamente sem fundamento ético, sem base ética. Naquele momento você pode mudar toda a história da tua empresa, toda a tua história. Esse aí é o atalho. A Bíblia fala através de Salomão, o dinheiro que é ganho facilmente se perde, mas aquele que constrói a força do trabalho terá mais e mais. Querido, deixa eu te falar uma coisa: constância, não pegue o atalho. Continue na jornada que Deus te mostrou. Continue na jornada. Constância nos princípios de Deus. Constância em buscar a Deus. Se quando está lá, busca a Deus. Quando está aqui, continue buscando a Deus. Se aqui você acredita em Deus, aqui acredite em Deus também. Eu acho interessante, o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi. Diga comigo, gente, eu aprendi. É um aprendizado, Marta, é um aprendizado. Eu e você, nós não nascemos prontos. Não nascemos prontos. Um cachorro nasce cachorro e continua cachorro. Um elefante nasce elefante e é elefante a vida toda. Um ser humano nasce ser, mas ele leva tempo para se tornar humano. Não, vocês precisam ouvir novamente. Quando você nasceu, Léo, você nasceu ser, mas se torna humano, leva tempo. Eu nasci de novo, mas eu me torno discípulo de Jesus, leva tempo. Construir caráter, Jesus construir caráter na nossa vida leva tempo. Mas eu amo o apóstolo Paulo, que diz assim: eu terminei a carreira. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim, a gente precisa acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia leva a sério terminar bem. Apocalipse capítulo 2. Final do verso 10. Diz assim: ser fiel até a morte. Apocalipse 2, 10. Ser fiel. Não tenha medo. Seja fiel o que, gente? Seja fiel o que, gente? Seja fiel, gente, o que? Até a morte.
Até o final. E o que é que o Espírito Santo diz? Isso aqui é Deus, gente, isso aqui é Deus. Deus diz assim: ser fiel até a morte. Está sendo fiel agora, meu irmão? Glória a Deus. Até a morte, até o último dia. Até o último dia, Narciso, até o último dia. Até o último dia. O rei Nabucodonosor. Daniel tinha mais ou menos entre 70 anos de idade. Ele vai para a Babilônia com 15 anos de idade. Vem um rei, 50 anos de idade. Chega o filho de um outro rei. Ele já está com 70 anos de idade. Chama Daniel. Daniel se apresenta e diz assim: és tu aquele Daniel que meu pai falava? Não, vocês não entenderam, não. 60 anos depois. És tu? Aquele Daniel que meu pai falava? Ah, meu irmão, eu quero cada vez mais a CC Videira seja tecnológica, cada vez mais a gente possa encarar as mudanças, a gente possa ser uma igreja atualizada, ser uma igreja que realmente cada vez mais avança em mudança. Eu quero cada vez mais, mas eu quero chegar ao final, dizer assim: esse é o mesmo Costa Neto que pregava a Bíblia, esse é o mesmo Costa Neto que falava de Jesus, esse é o mesmo Costa Neto, eu conheci, esse é o mesmo. Eu quero, meu irmão, que no final da tua vida as pessoas possam olhar, você ainda continua lendo a Bíblia, glória a Deus, você ainda continua acreditando em Jesus, você ainda continua acreditando na família, você continua pregando o evangelho, você continua amando gente, você continua amando a igreja, você continua. Há uma riqueza quando nós somos constantes. Quem sabe é essa a palavra de Deus para a tua vida hoje. O que está acontecendo comigo? Por que faltou brilho nos meus olhos? Onde é que eu perdi? O que aconteceu com a minha vida? Deus está falando: filho, faltou constância. Filha, faltou constância. Filho, faltou constância. Filho, constância. Constância. Ser fiel até a morte. E existe algo para a tua vida. Eu vou te dar a coroa da vida. Gente, olha o que aqui Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 6,11, 1 Timóteo 6,11, diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Ele diz o que tem que fugir, né? Muita coisa ruim, mas assim, o que é que o texto chama a atenção? E busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Busque fé, busque justiça, busque piedade, amor, mansidão, busque constância. Por que você perdeu o atalho? Por que você perdeu o caminho? Por que você mudou de rota? Hoje, quem sabe, eu tenho absoluta certeza, é o momento de você começar a pensar: quais foram as minhas fugas? Em quem eu busquei refúgio? Em quem eu busquei resposta? Por que eu saí da rota? Por que faltou alegria? Por que eu perdi? Quem sabe o Espírito Santo está perguntando para você: em quem você se refugiou? Quais foram as vozes que você começou a ouvir? Foram as vozes que você começou a ouvir. Qual foi o parâmetro que você perdeu? Jesus é o parâmetro da tua vida. Jesus é a rocha da tua vida. Ele é constante. Jesus, Ele foi, Ele será o mesmo eternamente. A palavra de Deus realmente é o nosso parâmetro. Constância em Jesus. Diga comigo: constância em Jesus. Você pode repetir comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez: tudo posso
naquele que me fortalece. Fecha os teus olhos, levanta a tua mão para Deus e assim: tudo posso em Jesus que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso em Jesus que me fortalece. Você pode dar glória a Deus, 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 glória a Deus. Segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo: perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 9. Eu quero ler 2 textos. Versos 24 e 25. 1 Coríntios 9, 24 e 25. O apóstolo Paulo falando nessa carta: vocês não sabem que dentre todos os que correm ao estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Performance. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Uma coroa que dura para sempre. Constância foi algo primordial na vida do apóstolo Paulo. Disciplina foi algo primordial na vida do apóstolo Paulo. Não ter desistido foi algo primordial na vida do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o fundamento da vida dele era Jesus. O fundamento da vida dele é Jesus. Não é constância, simplesmente eu vou ter constância. Eu, por causa de Cristo, por causa de Jesus, por estar em Jesus, Ele vai me segurar, Ele vai me sustentar, Ele vai me fazer com que eu não possa tomar outro rumo. Mas também perspectiva eterna, gente. Perspectiva eterna. Jesus nos ensinou, e não custa nada a gente relembrar. A Bíblia fala de uma forma clara, Jesus dizendo assim: quem me recebe, quem acredita em mim, quem tem a mim como Senhor, passou da morte para a vida. Quem come de mim tem a vida eterna. Quem se alimenta de mim tem a vida eterna. Vida eterna é o que, gente? Ô pastor, pergunta óbvia. E tem uma frase que me acompanha: o óbvio que não é dito não é óbvio. É lógico que vida eterna é depois da morte. Então você errou. Não óbvio. Gente, já pensou se Jesus nos desse vida abundante só depois do céu? Não, vocês precisam ouvir novamente. Jesus seria muito pequeno. Jesus seria muito limitado. A vida com Jesus não seria tão gostosa, uma jornada tão gostosa, se a vida abundante, se a vida maravilhosa, se a vida poderosa, ela fosse apenas depois da morte. O apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve, e tem um título, a carta aos Romanos, capítulo 5, diz assim: se pela ofensa de um, muitos pereceram, muito mais, diga comigo, gente, muito mais. Vamos lá, gente, muito mais os que creram, muito mais os que receberam, muito mais os que têm a graça, reinarão em vida. Diga comigo, reinarão em vida. Vamos lá, reinarão, que é aonde, gente? Como é que eu reino em vida nessa terra? Caos, problema. Quando a perspectiva da eternidade estiver na minha vida. O que é que você quer dizer, pastor? Então vamos lá, o óbvio: eternidade não é um ponto que começa depois da morte. Eternidade é uma postura, é uma posição ganha em Jesus a partir do momento que Ele passa a ser o meu Senhor. Ou seja, é um estilo de vida. Eternidade me ajuda nos momentos difíceis, sim, porque na perspectiva, diga comigo, gente, perspectiva. E depende da perspectiva, tudo na vida, sim, tudo na vida depende da sua perspectiva.
Exemplo, para você essa garrafa está cheia ou está vazia? Qual a sua perspectiva? Uma perspectiva negativa, não, essa garrafa está vazia pela metade. Na perspectiva diferente, essa garrafa está cheia pela metade. Vocês não entenderam não? Tá bom. 12 pessoas foram enviadas como espias, terra prometida. Líderes, pessoas capacitadas, pessoas fantásticas. Para todos eles foram dadas, para todos eles, para cada um deles foi dado as mesmas instruções. Vão lá, 40 dias, tal, voltaram os 12. 10 com a perspectiva, terra boa, maravilhosa, mas os caras são grandes, os caras são mais arquitetados, os caras são mais estratégicos, os caras são mais fortes, nós vamos morrer aqui. Perspectiva de 2, Josué e Caleb diz assim, ei, isso é a perspectiva deles. A nossa perspectiva, Deus é maior. Eles são grandes, mas Deus é maior. Eles são maiores, mas Deus é maior. Eles são numerosos, mas Deus é maior. Mas Deus é maior. E nós vamos conquistar. A perspectiva da vida eterna na nossa vida, no dia a dia, faz com que a gente possa olhar e dizer assim, um momento difícil, coisa horrível, mas tudo passa. Isso aqui vai passar. 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 Ah, pastor, você diz isso aí porque... Porque o quê? Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. Princípio nem sempre tem lógica, mas funciona. Vou repetir. Princípio nem sempre tem lógica, mas funciona. Isso é um princípio. Vida eterna é um princípio, é um estilo de vida. Não tem lógica, mas funciona, meu irmão. Funciona. Funciona. A Bíblia diz o seguinte: tudo passa. A concupiscência, tudo passa, os desejos, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Constância tem um valor nos momentos difíceis, mas também a perspectiva da vida eterna. A perspectiva da vida eterna. Eu vou continuar, porque a minha vida não é sobre aqui, a minha vida é sobre a eternidade. Eu tenho a eternidade na minha vida, eu tenho a eternidade. A eternidade faz com que a perspectiva da vida seja mudada. A perspectiva seja mudada. Está com um problema, está enfrentando uma crise no casamento, é melhor se ajeitar. Porque a questão não é sobre aqui, a questão é sobre a eternidade. A questão é sobre a eternidade. Ei, tem alguma coisa que está colocando em risco a tua comunhão com Deus? Sabe o que é que você vai ajustar a tua vida agora? É quando você tiver a perspectiva da eternidade. A perspectiva da eternidade faz com que a gente use armas espirituais. É armas espirituais que funcionam. Na perspectiva meramente humana, é caos, é problema, é depressão. Na perspectiva eterna, na perspectiva da vida eterna, eu vou usar as armas espirituais, eu vou usar as armas eternas. Oração ainda funciona, meu irmão. Palavra de Deus ainda funciona. Acreditar em Deus ainda funciona. Orar ainda funciona. Buscar Deus ainda funciona. Perspectiva eterna, diga comigo, gente. Perspectiva eterna. E outra coisa incrível do apóstolo Paulo: fraqueza. Eu vou te explicar. Pega a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 12. 12, 7 a 10. 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. E aqui Paulo tem uma experiência maravilhosa com Deus, tal, por isso que ele coloca esse contexto, esse texto. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar,
3 vezes roguei ao Senhor que me retirasse de mim, que eu o retirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, por amor de Cristo, eu vou me regozijar nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Constância me ajuda, perspectiva da eternidade, mas entender a minha humanidade. O Evangelho de Jesus, gente, não é fazer você um super-homem. O Evangelho de Jesus jamais rouba a nossa humanidade, mas é na nossa fraqueza, é nos momentos de vale, é nos momentos de pressão, é nos momentos de opressão, que a gente se curva, diz: Senhor, está doendo. Senhor meu Deus, eu não suporto. Senhor meu Deus, eu cheguei no meu limite, mas eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que é nesse momento que o Senhor vai fazer com que eu saia mais forte. Eu vou sair mais forte, eu vou sair mais forte. É na fraqueza que o teu poder vai se revelar. É nesse momento que o teu poder vai se revelar. É nesse momento que a tua graça vai se revelar. Sabe qual a resposta para a minha vida e para a sua vida? A graça de Deus é suficiente. 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 São momentos da dificuldade que homens e mulheres se tornam mais fortes. Perguntaram ao Sheikh Rashid de Dubai: qual é o futuro de Dubai? Escute isso aqui, gente. Qual é o futuro de Dubai? Ele respondeu: meu avô andou de camelo, o meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, o meu filho anda de Land Rover, o meu neto anda de Land Rover, o meu bisneto vai andar de camelo. Tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes trazem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem homens fracos, mulheres fracas. Homens e mulheres fracas tornam tempos difíceis. Deus está forjando a sua vida. Está doendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está doendo, está difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está difícil. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, Deus está no controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não se assustou com o que está acontecendo com você. Ele não está desesperado com o que aconteceu com você. Ele tem o controle da tua vida. Ele é o dono da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Por isso que a gente pode adorar a Deus e dizer: nada se compara ao nome de Jesus. Nada se compara ao poder dele. Ele é poderoso e sobre todas as coisas. No pico, Ele é Senhor. No vale, Ele é Senhor. Na minha vida, Ele é Senhor. O nome dele é poderoso. Hoje, nessa manhã, se levanta e adora a Deus.